Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Por Osmose Podcast. Se você está chegando aqui agora, já deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que possa fazer a gente estar crescendo e trazendo mais conteúdo através desse canal. No dia de hoje, trouxe aqui dois profissionais aí de renome, o pessoal bom. Aqui temos Lucas Rezende, farmacêutico, com experiência vasta no assunto de hoje, que é o fisiculturismo. E aí, Lucas, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E estamos juntos aqui, né, com esses profissionais maravilhosos, renomados, para trazer um conteúdo de qualidade e esclarecer muita coisa aí para vocês. E aqui o outro convidado, Dr. Thomas, médico. E aí, campeão, seja bem-vindo, cara. O que é que você tem aí para falar pro pessoal? Se apresente, rapaz. Fala, meu amigo. Prazer estar aqui com vocês. Pessoas sensacionais que vocês são. E aí, só digo ao pessoal de casa que se prepare, que hoje é pancada, viu? O negócio hoje vai ser forte. Hoje tem muitas verdades a serem ditas. Amizades vão ser desfeitas. Cara, casamentos comprometidos. O negócio hoje não tá pra brincadeira, não. Misericórdia. E aí, pessoal, vamos lá, vamos começar. Então, a gente aqui reuniu no dia de hoje, estamos iniciando esse projeto, é uma iniciativa realmente ousada aqui para Paraíba, não só para Paraíba, para o Nordeste, para o Brasil. Quem quiser ver, veja que aqui a gente tem profissionais de qualidade que trazem um bom conteúdo. Então, pessoal, precisamos de vocês para que estejam divulgando e ampliando esse projeto. Vamos lá. Dia de hoje, fisiculturismo. Porra, bicho, esporte do caramba. Cada dia está sendo mais reconhecido. Coisa que anos atrás a gente não tinha ideia da repercussão que o fisiculturismo ia chegar. Tava vendo até algumas entrevistas esse dia, cara, os profissionais falando quanto antigamente recebia de patrocínio um atleta profissional e qual o nível que o cara pode chegar hoje, pô. Um cara já em nível brasileiro recebendo R$1.000 a R$2.000 de patrocínio antigamente, hoje em dia o cara ganha melhor que um jogador de futebol. Então, assim, é um esporte que vem crescendo muito. E todo esporte que cresce tem repercussão, traz consigo ali uma bagagem, um monte de gente querendo também entrar e crescer no esporte. Aí fica a minha pergunta. O que é preciso a gente fazer para a gente entrar no fisiculturismo? Começa aí, Lucas. Fala aí. O que é que a gente precisa? De maneira geral, fala aí do esporte. O que é o esporte, o fisiculturismo, para quem está em casa e não sabe exatamente o que é. Vamos lá. Perfeito, né? Bem lembrado. O fisiculturismo hoje é o esporte que mais cresce mundialmente, perdendo apenas para o futebol. Então, esse crescimento traz consigo a visibilidade de patrocinadores, traz a movimentação financeira, traz o interesse de diversos profissionais em trabalhar com isso, traz a iniciativa de pessoas quererem ser atletas. Então é muito importante e é muito interessante a gente focar nisso também, de como e quanto o fisiculturismo cresceu. Mas o que seria de fato o fisiculturismo? Fisiculturismo seria o culto ao corpo, né? Então, os atletas de fisiculturismo, eles são divididos em categorias masculinas e femininas. Dentro das masculinas existem algumas categorias que requerem alguns padrões. Existe desde o bodybuilder open, que é o cara que tem que adicionar o máximo de massa muscular possível com condicionamento, com a definição máxima, extrema também. Tem o fisiculturista clássico, que já é um tamanho um pouco menor, mas que também não deixa de ter uma definição extrema. E também tem os men's physique, que são... Antigamente, na verdade... antigamente eram os caras de bermuda que tinham um físico ali mais esguio, mais de praia, né? Só que hoje também tá se crescendo tanto nível que né, os men's physique hoje estão parecendo uns bodybuilders de bermuda, né? Dentro das categorias femininas tem também categorias Figure e Women's Physique, que são relativas à Classic Physique e a bodybuilding masculina, né? Que são mulheres que têm um nível muito mais alto de muscularidade. E também tem as categorias Wellness, que é um físico com os membros inferiores bem destacados, já os membros superiores mais esguios ali, que traz uma feminilidade muito elevada, que traz um padrão de beleza ali muito... relativo à mulher brasileira também, né? Tanto que as 5 melhores atletas ali, das 5 melhores atletas dessa categoria, 4 são brasileiras, né? O nível tá alto, tá, cara? O nível tá altíssimo, o Brasil vem crescendo muito nesse esporte e se destacando. Também tem a categoria biquíni, que é uma categoria
de fato, onde as meninas têm um percentual de gordura baixíssimo e têm uma muscularidade menor. Então, é interessante também, se tiver como botar aí no podcast, né, a imagem dessas categorias, conforme eu for falando, é bem interessante. Legal. E na prática clínica, a gente vê que o negócio, do jeito que está crescendo, viralizando, está criando uma legião aí de pessoas que querem adentrar no esporte. Não porque o cara tem, às vezes, uma condição genética, não porque o cara tem um dom e gosta, mas o cara para se inserir ali socialmente. E acontece alguns problemas por conta disso. Hoje em dia, Thomas, pelo que tu vê do esporte, o que é que tu acha que o cara tinha que ter para o cara dizer, pô, você é fisiculturista, cara, da noite pro dia aí? Pois é, cara, que tema a gente vai conversar hoje, né? O fisiculturismo é um esporte apaixonante, então, né, nós somos prova disso, mesmo que a gente não leve como profissão, mas leva como estilo de vida, né? E eu acho que isso que tem trazido tanto à tona o fisiculturismo no mundo, porque mesmo quem não quer competir, mas está adequando aquela rotina de treino, aquele cuidado ao corpo, isso é bom. A gente vai falar dos pontos positivos e negativos disso, é lógico, né? Mas aí, assim, o que é que uma pessoa precisa para ser fisiculturista? Na minha opinião, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria disciplina, né? Falou bem. Disciplina, cara, porque o cara, quando ele quer ser atleta, quando ele quer ser profissional, né? E eu acho que você vai poder relatar isso melhor, porque você é um cara que leva isso a outro nível já, né? De seriedade na vida. E assim, o cara tem que ter disciplina, porque é difícil, o cara vai ter que abrir mão de coisas que são socialmente muito comuns pra gente, né? Como comer besteira, como dormir mal, enfim, vai ter que adequar muita coisa da sua vida para isso. Mas aí eu acho que penso que nossa conversa hoje vai ser muito produtiva para quem quer ser atleta e para quem gosta do esporte, para quem gosta de pesquisar sobre, enfim, vamos embora. Então, vamos lá. A gente tem um esporte que está em crescimento, ascensão a nível mundial. A gente tem o Brasil, que está sendo palco, um celeiro aí de atletas que estão aparecendo e trazendo um nível altíssimo em diversas categorias. Antigamente, a gente tinha pouca gente para representar, era o Eduardo Correia, um gato pingado ali ou outro, que representava. Hoje em dia, a gente já tem muita gente. E falando desse pessoal de fora, para dar uma referência, mas também a gente tem de que dizer que aqui no Nordeste e dentro da Paraíba, a gente tá com gente chegando junto também, né, Lucas? Perfeito. Como é que tá o nosso cenário aqui, bicho? Nordeste e Paraíba. A gente tem muito nome aí que nos próximos anos, eu digo próximos anos porque a gente tem que entender que o fisiculturismo precisa de um tempo, não é da noite pro dia. Tu acha que nos próximos anos a gente vai surpreender aqui, cara, na Paraíba? Com certeza, com certeza. Diversos atletas estão se destacando, né? E o fisiculturismo é muito pautado nisso, disciplina e paciência. Claro, o cara que tem uma genética privilegiada vai se sobressair, vai em cima de um palco mostrar um resultado, mostrar um físico mais surpreendente, óbvio, isso é um fato. Mas, apesar de aqui na Paraíba, no Nordeste em geral, não ter o mesmo investimento, não ter a mesma visibilidade que tem, onde de fato é o centro que ocorre tudo isso, que é São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, né? Onde estão as grandes marcas, onde estão os grandes projetos, patrocínios. Aqui na Paraíba tem diversos atletas que estão lutando, estão se destacando e fazem um trabalho duro, né? Fazem um trabalho duro, até porque a comida que tem aqui é a mesma comida que tem lá. Alguns recursos ergogênicos, farmacológicos que tem aqui são os mesmos que tem lá. E questão de treino, claro, conhecimento quanto a treino, conhecimento aplicado nessa área é muito importante. E é uma coisa que eu vejo que, apesar de a gente não ter um profissional de educação física agora no podcast, mas eu digo com toda certeza, né? Essa questão do treino é uma coisa que diferencia muito atletas e atletas. Então, muita gente pensa que é o que toma, é o que come. Não é. O que come e o que toma é algo muito geralzão, assim, que muitas pessoas fazem, mas que pecam na parte do treino, né? E aí é algo que eu vou até puxar a sardinha para os profissionais de educação física e se atentem a isso, se atentem, procurem se especializar mais para atender esse público, que eu vejo que tem uma carência muito grande e como o esporte está crescendo, o mercado de trabalho nessa área está crescendo também. Então, fiquem de olho, se especializem para isso, porque público para atender tem. Não só fisiculturistas, mas pessoas que querem melhorar a autoestima, Qualidade de vida, pessoas né? que querem uma hipertrofia, querem adicionar massa muscular, uma recomposição corporal. Então, é um mercado de trabalho amplo aí e, com certeza, Carente de profissionais, né, cara? carente de profissionais. E, assim, o fisiculturismo no Nordeste, na Paraíba, vem começando cada vez mais a se destacar. Temos atletas aqui do interiorzão, que estão indo, de fato, para campeonatos nível nacional, ganhando
destaque, ganhando boas colocações e recebendo até patrocínios, recebendo o reconhecimento devido, né? Mesmo com poucas condições que são oferecidas muitas vezes. Isso é bastante relevante. E uma das propostas aqui da gente estar iniciando isso é a gente dar voz a pessoas que estão participando desse crescimento no esporte e poder trazê-las aqui, para que as pessoas possam conhecer e, de certa forma, possam apoiar, para que a gente tenha esse esporte crescendo. Eu acho que a questão do treino, realmente, aí, como você falou, é uma vertente que influencia demais. Não é só a gente fazer 3 de 12, 3 de 15, define, aumenta a massa muscular. A gente tem que colocar o dono certo, o volume certo, no local certo, na melhor condição. Então, quanto mais conhecimento tivermos de profissionais aí na parte de educação física, melhor vai ser para a gente. Como o Thomas estava dizendo aqui, a gente relata aí o fisiculturismo como sendo definido por uma palavra, disciplina, né? Disciplina, dedicação. Então, quando a gente fala isso, a gente fala em várias áreas, né? Nutrição, treinamento, qualidade de sono, hidratação. Então, assim, é uma gama de coisas, né? E ergogênicos, que é o que todo mundo quer falar. Se a gente começa aqui, eu acho que o pessoal já fica esperando aquela informação. Eles vão falar sobre ergogênico, vamos falar, vai chegar lá também. E aí, Thomas, assim, triando o pessoal que chega no consultório, o pessoal que tem uma boa disciplina, o pessoal que se alimenta bem, treina bem. Você vê nas pessoas, na maioria das pessoas que você acompanha, a capacidade de um dia serem atletas de fisiculturismo, ou você acha que é um negócio ali que a gente conta nos dedos, ali, as pessoas que teriam capacidade para iniciar no esporte? Olha, depende da visão, né, do viés que a gente está vendo para isso. Se é a capacidade genética, eu acho que se conta nos dedos sim, porque tem poucas pessoas que foram abençoadas ali com uma estrutura para isso, mas eu penso que é raro ver gente que está disposta a pagar o preço, né, para seguir aquilo ali. Porque o fisiculturismo é o esporte que ganha quem erra menos, né? Então, quem é que está disposto a não errar todos os dias, né? Porque, assim, fazer o que tem que ser feito um dia que você acordou bem, que você está bem em casa, que você está bem no trabalho, que o dinheiro está na conta, é fácil. É bom. Mas e no dia que está difícil, né? E no dia que você não dormiu bem, que seu filho está doente, ou que teve um imprevisto lá, e que você tem que fazer o kart, você tem que comer, você tem que treinar, você tem que buscar ao máximo dormir bem, né? Então, não sei se é todo mundo que está disposto a ter esse nível de dedicação, não. Mas quem está, né? Estamos aqui para acrescentar um pouquinho na batalha aí dessa galera. Como ele falou, Lucas, ele citou um negócio que é interessante, que era até que eu ia comentar. Genética. E a gente já conversou outras vezes sobre isso aí. Tu acha que qualquer pessoa tem capacidade de ser um fisiculturista? Então, ser um fisiculturista é uma coisa, né? Eu acho que todo mundo pode ser um fisiculturista, mas chegar em altíssimo nível, chegar como até um atleta profissional, assim, né? Um atleta top amador, digamos assim, requer, além de toda a disciplina, de fato, uma genética, né? Aquela história. O trabalho duro vence a genética, mas quando a genética trabalha duro, aí não tem quem bata, né? Não tem não, né, cara? Então, ser atleta é uma coisa, ser campeão é outra, né? Ser atleta, eu posso chegar, não. Daqui a 6 meses eu vou pagar aqui uma inscrição no campeonato, vou me pintar, vou subir lá no palco. Mas eu vou ser campeão? Provavelmente não. Não me subestimando, mas eu sei das minhas limitações. Essa questão de estar disposto a pagar o preço, como o Thomas bem falou, não é para todo mundo. Muitas vezes você tem outras rotinas para conciliar, você não pode se dedicar somente a isso, você não consegue, de fato, seguir aquilo ali que é para ser seguido, né, da melhor maneira possível. Então, o campeão é o cara que alia, o campeão é o cara que chega longe, né? É o cara que alia a genética com todo esse trabalho duro de não errar e, além de não errar, fazer tudo da melhor maneira possível, certo? Claro. Isso aí não depende só do atleta. O direcionamento do coach, do treinador, do nutricionista, do médico, o direcionamento que vai ser dado a esse atleta é muito importante, até porque não adianta o cara querer correr na maior velocidade possível com todo o esforço dele para a direção errada. Exato. Então, o direcionamento é muito importante, e aí que entram os profissionais. Antigamente a gente tinha pessoas com menos informações e com menos informações faziam mais merda, eu digo assim. Então, o camarada queria, treinar todos os dias da semana com volume altíssimo de treino, altíssima intensidade,
fazendo offs aí absurdos, né? Que seriam os processos de bulk, ganhando muita gordura e quando fosse secar, o caba sofrendo pra caramba. Aumentava a quantidade de recursos ergogênicos ali, de anabolizantes, falando propriamente dito. E a gente vê que hoje em dia o pessoal consegue fazer com mais maestria e menos sofrimento. Cada vez o negócio está sendo mais lapidado. Na condição de treinamento e dieta, você acha que dá para um camarada natural subir no palco hoje em dia e se destacar com o que a gente vê hoje? Então, existem atletas que, por mais que as pessoas não acreditem, mas existem atletas que se destacam e que chegam em altíssimos níveis no fisiculturismo, mesmo sem a utilização de anabolizantes, de esteroides. Eu vou dar um exemplo aqui, se puder botar a imagem dele aí. Albina Natural, o Instagram dele. Olha aí, Albina Natural. Esse cara ele é de outro país, não recordo ao certo o país dele. Ele é da África, né? Africano. Ele é africano. Não lembro ao certo qual o país. Mas o cara foi overall no campeonato, acho que faz uns 15 dias, e ficou em 4º lugar na categoria dele, num evento de altíssimo nível, que é o Arnold Classic, que aconteceu esse final de semana. Então o cara, numa categoria que tinha ali 16 atletas, se eu não me engano, provavelmente dos 16 só ele era natural, só ele não faz a utilização de hormônios, né? E o cara ficou em 4º lugar, o cara ficou na frente de caras que fazem a utilização, e ele apresentou um físico incrível, incrível, e acredito fortemente que ele não usa, por mais que muitas pessoas não acreditem, que digam, porque até a tia da limpeza nesse evento aí tá usando. Não é assim. Não é bem assim não, pô. Não é assim, o cara com certeza não usa, até porque o motivo dele não usar, se eu não me engano, o treinador dele, que é o Chambo, que é amigo meu, inclusive, ele disse que foi com relação à promessa que ele fez para os pais dele, que nunca iria utilizar nenhum tipo de droga, nem álcool, nenhum tipo de droga. Cara, de fármaco, cara. né? O cara é sinistro, né? Então, o cara, eu tenho certeza que pela índole, pela forma que ele fala, pela pessoa que ele é, eu tenho certeza que ele está cumprindo essa promessa e que vai cumprir. E o sonho dele é se tornar profissional sem usar fármaco nenhum. E tenho certeza que a hora dele vai chegar. Olha, mas eu vou polemizar aqui agora. Bora. Vou polemizar. Porque assim, eu penso que esse cara é a exceção, não é a regra. Então, eu acredito que, como você estava perguntando, para construir um físico a nível profissional, para dizer assim, o cara que é profissional do fisiculturismo, no nível que nós estamos hoje, né? Então, assim, não dá para construir sem recurso ergogênico, sem uso de hormônio. Lógico, vamos abrir o parênteses para a galera entender. Não vamos ser hipócritas aí, né? Isso, não vamos ser hipócritas. Vamos abrir o parênteses. Não quer dizer que eu, você, a gente aqui não consiga ter um físico legal, um físico bacana, um físico estético, bonito, com boa massa muscular, boa definição muscular, sem uso de hormônios. Aí dá sim, se o cara tiver disciplina, né, tiver acompanhamento, enfim, coisa que a gente vai conversar. Paciência, né, também, velho? Paciência, exato. Mas assim, a que nível a gente está falando? No nível profissional do fisiculturismo que a gente chegou hoje, né? Não dá, a gente precisa mesmo desses recursos. Lógico, vamos desenvolvendo papo, enfim, o papel da equipe de saúde que acompanha o atleta, né? O médico, o nutricionista, o coach e tal, é fazer isso com a maior segurança possível, enfim, controlando os danos do processo. Mas assim, é uma parada que eu vi uma vez e apesar de não ser o nosso foco, mas é legal, a diferença entre alta performance e alta performance. Alta performance é meio que eu ter o melhor, né, o meu melhor potencial, a minha melhor versão. Então, poxa, pode ser que eu chegue na minha melhor versão sem precisar usar dos recursos que um atleta usa, a construir um físico legal. Mas alta performance, a gente tem que comparar quem tá no topo, cara. Olha os caras que estão no topo, olha os caras que são campeões hoje em dia. Outra história, cara. Né? Então, assim, construir um físico daquele ali é um pouquinho mais complicado. Mas é um negócio assim legal de pontuar que eu nem sabia desse camarada e a gente já quebra um primeiro paradigma. Dá pra ser, mas é uma coisa raríssima de acontecer. Além de raríssima, eu digo que é até injusto, né? É você querer correr uma corrida num Fusca contra os caras que estão usando uma Ferrari com um combustível adulterado ali que vai deixar o carro com o motor envenenado. Não, cara, é muita raça, velho. O cara tem que ter raça e, claro, tem que ter a genética. Muita gente chega pra mim e pergunta, eu queria competir natural. Aí, beleza, se tu for uma aberração genética, pode ser que tu ganhe.
Mas se tu não for, tu vai ser o cara que vai subir ali, Dá. talvez não vai nem ser visto, vai desaparecer ali do lado dos caras que fazem a utilização. Dá pra subir, A dá gente pra tem- brincar como um amador ali, um cara que quer só... Que quer só ter a experiência É e muito tal. massa. Cara, A maioria das vezes é assim, né? E aprende muita coisa pra vida, né? Eu Demais. já competi assim, mas eu sabia que eu iria brincar ali até certo ponto. Depois daquilo ali, a condição genética ia começar a bater e o cara ia começar a bater de frente com pessoas que, infelizmente, não dá. Só acaba nascendo de novo. É. Mas, enfim, o camarada é interessante para ter uma disciplina e até aprender um pouquinho para a conduta das pessoas que a pessoa acompanha. A gente falou dessa condição natural. O cara foi lá, mas não vamos se basear por ele, né? Exceção da exceção. Sim. Em condições normais. Pessoas chegam no consultório, sentam lá, treina 2, 3 meses, dizem que já sabem treinar em 2, 3 meses, que se alimentam bem. O cara bebia, daí parou de beber há um mês, diz que tem uma rotina regrada. O camarada diz que, como eu falei, já sabe treinar muito bem, não precisa de profissional, e que chegou a um limite natural, precisa de hormônio. O que é que tu acha, bicho? Diz aí, vai. Diz aí, vai. Fala tu aí, vai. Tu vê isso aí também. Vai, fala desse negócio aí. Loucura, né, velho? Loucura isso aí, loucura. Você descreveu aí o processo que a gente vê no dia a dia mesmo, né? O cara chega, acha que, enfim, que é o caminho mais fácil, né? E aí, poxa, é uma sucessão de erros aí. O cara poxa, melando tudo aí, entendeu? Não é por aí não, né? Antes de hormônio não é para quem quer, para quem merece, cara, né? Você quer fazer uso do hormônio, do recurso ergogênico para quê? Né? A gente precisa pesar muito isso, e isso eu aprendi muito com o Lucas, inclusive, que ele tem uma experiência muito vasta em preparar atletas, e a gente sempre trocava ideia sobre o tema. Então, assim, você quer usar para quê, cara? Né? Poxa, não, eu quero viver disso, eu sou atleta, eu dependo disso para construir minha renda, eu preciso bater ali a minha meta com patrocinador, eu preciso ter um físico X para tirar foto para uma revista e tal, não sei o quê. Pô, beleza, vamos lá apertar, vamos ver o que a gente consegue fazer de recurso no tempo que a gente tem, né? Mas peraí, não, eu quero equilíbrio, eu quero uma vida saudável, quero construir um físico bonito, mas sem sacrificar dos meus hábitos, da minha saúde, né? Pensando no futuro, quero ter filho lá, não sei o quê. Então, peraí. Poxa, eu acho que não é assim, não, né? Enfim, qual que é a experiência que vocês têm aí com isso também? E aí, Não, o que é que tu diz? um cara numa situação dessa, né? O cara que chega ali com 2, 3 meses de treino, até 6 meses. Eu digo na cara dele, velho, tu não aprendeu nem o básico. Tu não sabe de nada. Vai treinar, vai se alimentar bem, vai aprender a se alimentar bem, vai aprender a fazer uma dieta, porque tu não vai extrair nada de hormônio, não. Por mais que o cara tome ali hormônio, melhore um pouco, mas ele não vai extrair todo o potencial que o hormônio pode oferecer. Até porque o hormônio não faz milagre, ele simplesmente potencializa o que tu já vem fazendo. Se tu faz dieta bem, treina bem de verdade, o hormônio, quando for colocado ali a pecinha do hormônio, aí de fato, teus resultados vão ser muito melhores. Óbvio, isso aí não dá pra gente ser hipócrita e dizer, não, o hormônio é só a cereja do bolo. Não, o hormônio às vezes é a massa do bolo. Mas para essa massa do bolo funcionar e o bolo ser feito, você precisa saber toda a técnica. O que é toda essa técnica? É o treino e a dieta. Perfeito. Então, cara, a gente às vezes tem uma responsabilidade também com as pessoas, quanto profissionais da área de saúde, em orientar da mesma maneira. Por mais que o cara às vezes fique frustrado, o cara fica puto da vida por ouvir um negócio desse, até se intriga do cara, mas a nossa responsabilidade é essa, cara. A gente fornecer ali uma orientação positiva, dizendo que pode acontecer, a gente está sendo irresponsável. Sim. O cara não está apresentando a melhor condição para ele tem mais potencial, tem que extrair, e só em outra condição ele vem a buscar essa orientação. De maneira geral, é interessante que as pessoas saibam a condição de hormônios. Vamos lá, chegamos nessa situação. As pessoas, eu quero hormônio, eu só vou com hormônio, eu cheguei no meu limite natural, eu estagnei. Que porra é hormônio? Então a gente tem que dizer, pessoal, são sinalizadores e mensageiros que eles desencadeiam uma série de processos. E a gente precisa para ele para dar informações precisas para que nosso corpo, no caso de um fisiculturista, ele possa construir, anabolizar, o processo anabólico, construir algum tecido. No caso do que a gente quer, massa muscular. E a gente se coloca numa condição favorável também de controle de tecido adiposo, ou seja, o camarada controlar / perder gordura sem prejudicar a massa muscular, que é uma coisa um pouco mais complicada para pessoas que não estão numa condição favorável hormonal. Então, dentro dessa parte aí, a gente precisa falar de alguns hormônios mais importantes. E aí, Thomas, quer bater essa parte aí do que seria
a nossa condição hormonal, como é que funciona, a nossa questão de eixo hormonal. Fica contigo essa daí? Perfeito, perfeito. Você fez uma ótima introdução aí a isso e acho que a gente começa assim, abrindo a cabeça, né? Tem uma frase que está escrita no livro do Lucas Caseri, que inclusive é um dos principais autores sobre hormônios, sobre esteroides anabolizantes no Brasil, um cara que eu tenho estudado bastante. E a frase da capa, né, da contracapa do livro dele é assim: quem come do fruto do conhecimento sempre será expulso de algum paraíso. E aí a gente começa, é um assunto polêmico, né? Falar de hormônio, esteroide anabolizante. Mas eu penso que assim, quando eu decidi estudar isso na medicina, trazer isso para o meu dia a dia enquanto médico, enquanto profissional, foi porque a galera vai muito para a polarização, sabe? Como quase tudo hoje em dia no nosso país, né? Então ou é 880, ou é demonização ou é apologia. Ou não, pô, vai dar câncer, você vai morrer, você vai estragar a sua saúde. Ou então não, pô, é tudo de bom, toma e mete o pé aí que quanto mais melhor e vai ser tudo de bom, você vai ter mais força, vai ficar fortão, vai ficar grandão. Não é bem assim, Não é bem assim, né? Tem muita ciência atrás disso, tem muita evidência científica, né? Tem evidência científica pra caramba, assim, de estudos muito bem conduzidos, muita coisa pra gente falar. E aí, né, em relação ao hormônio em si, a gente fala muito de testosterona, né? Mas testosterona é uma pecinha só do quebra-cabeça, do Lego, do tamanho dessa mesa que a gente tem aqui para falar, né? Mas, lógico, tem muitas funções. Lucas, que é farmacêutico aí, tem mais intimidade com a bioquímica, talvez explica para a gente como é que funciona essa questão do eixo, né? Para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento aprofundado. Mas assim, no grosso modo, a testosterona faz migração de miocúneo. É como se ela trouxesse mais trabalhador para o serviço que está sendo feito ali, né? Mas não adianta você ter muita testosterona, mas se você não tem outras coisas, como por exemplo, uma boa resistência, uma boa sensibilidade à insulina, se você é um ambiente de resistência à insulina. Porque querendo ou não, a insulina é o nosso hormônio mais anabólico que existe. E aí, como você bem falou, hormônios são sinalizadores, né? A gente precisa deles para mandar sinais, mas enfim, tem muita coisa envolvida nesse processo. Mas conta aí, Lucas, bioquimicamente falando assim, o que é que a gente tem que entender? Entender. Pera aí, rapidinho, só falando aqui para vocês, a gente aqui está abrindo um tema que é polêmico, e poucas pessoas querem se dispor a falar sobre isso. Por quê? Porque acredita que quando fala se posiciona de duas maneiras, ou como incentivadores, não é isso que a gente está aqui para fazer, ou estão discriminando, também não é isso que a gente quer fazer. A gente quer nos colocar numa posição ética ali quanto profissionais de saúde, para entender que quando a gente nega passar o conhecimento, o indivíduo vai lá e faz da mesma maneira. Você vira as costas para ele e ele poderia ter você para conduzir, ele tem uma melhor qualidade de vida / saúde, e você vira as costas e ele acaba fazendo um uso indiscriminado e acaba se prejudicando. Então fica ali, você poderia ter ajudado uma pessoa a ter uma melhor condição de vida e você acabou negando ali seu conhecimento na área de saúde para poder dar uma melhor qualidade de vida. Então, no ponto de vista aqui de profissionais de saúde, nossa intenção é saber que se você decidir isso para a sua vida, mesmo depois de tudo que a gente falar, a decisão é somente sua. O que a gente pode fazer como profissionais? Lhe dar uma condição de saúde em que a gente possa controlar colaterais e melhorar sua longevidade e qualidade de vida para que você possa desenvolver o esporte ou melhorar sua parte estética da melhor maneira possível. Esse é o meu ponto de vista, cara, perfeito. Eu acho que eu vou pegar esse corte aqui que você falou agora e vou mandar na pré-consulta com meus pacientes, assim, entendeu? Vou mandar, cara, assiste isso aqui, você entendeu o que é que a gente vai conversar. Porque, assim, é exatamente o que você falou, né? Tem, assim, a grande maioria dos pacientes que eu recebo são caras que fizeram um uso indiscriminado, caras não, né? Pacientes, mulheres também, principalmente, que fizeram uso indiscriminado porque alguém indicou na academia, eu vi um fórum na internet, um vídeo no YouTube, alguém que falou como é que tomava lá, e, enfim, deu ruim, porque vai dar ruim, né? É esperado que dê ruim, o cara fazendo tudo errado. Então, são essas pessoas. E como você falou, já recebi paciente que ele vem lhe arrodeando, assim, entendeu? O cara, é engraçado, assim, né, mas é velho? porque eu tenho um problema assim, ele vem descrevendo, né, eu tô assado, tô sentindo isso, não sei o quê. Pô, mas eu queria tomar uma deposteronzinha e tal, não sei o quê, Já chega na intenção, não sei o que lá, entendeu? E aí bate naquela tecla que você falou. Olha, a gente tem que ser responsável e falar, não é a hora, cara, não sou eu que vou prescrever isso pra você, não. Se você tá procurando uma justificativa, assim, meio que se sentir bem, né, com o fato, não, foi meu médico que prescreveu. Exato. É isso que a gente procura, Entendeu? né? Se sentir aceito, não, mas aqui foi a receita aqui, entendeu? Isso é uma reposição, cara. Entendeu? Baixaria, Não, pô, não é A assim, não. reposição,
Eita, pô. Reposição. olha. Tá repondo algo que não tá faltando. Pô, Exato, você vamos tá falar isso, velho. repondo Vamos- com 1 litro de testosterona por semana? Peraí, né? Vamos ter bom senso. O uso de esteroide é uso de esteroide, né? Aí, poxa, é outro assunto, é um parêntese à parte. Pô, se você quer usar pra isso, pra aquilo, não tô demonizando como fim estético também. Você não faz uma cirurgia plástica, a mulher que é complexada pelo tamanho da mama não se submete a um processo invasivo para consertar aquilo ali. Talvez seja a ferramenta que o cara tem para mudar o físico dele, tem mais coisa envolvida ali. É lógico, a tendência, enquanto a gente vai estudando, é que a gente tenha cada vez mais recursos, então precise cada vez menos de coisas, medidas agressivas, vamos dizer assim, à saúde, né? Tente usar com o máximo de coerência, com o máximo de controle possível. Mas eu acho que tem muita coisa legal para falar aqui né, em relação ao tema. E tirando aí o corte, vamos voltar para Lucas aqui. Lucas, funcionamento da parte hormonal de um indivíduo natural e quais condições podem ser alteradas quando a gente insere algum hormônio. Vamos tentar pegar por base, falar só sobre as classes e bater texto. Olha, fala aí. Antes disso, eu vou falar, pegando um pouco a deixa de vocês, né? Show, vai. Hoje no Brasil, como o Thomas bem disse, como o Anderson também falou, nós somos vistos ou como incentivadores ou como pessoas que demonizam. Então, eu acredito, e é algo que eu prego muito, que nós, profissionais de saúde, qual nossa principal função? Profissional de saúde, promover a saúde. Então, nós não podemos simplesmente demonizar ou simplesmente incentivar dizendo que a utilização de hormônios é mil maravilhas e que só é coisa boa, porque não é. Tem todos os pontos positivos e tem vários pontos negativos. Muitas vezes as pessoas olham para mim e outros profissionais que não me conhecem, às vezes, ou que só escutaram falar e dizem, Lucas é um incentivador, Lucas fala muito no Instagram dele, incentiva a galera a usar, faz apologia, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Eu faço uma conscientização e eu tenho certeza que é o que todo mundo aqui que está nessa mesa faz. Então, muitas vezes chegam pacientes que estão fazendo uma utilização indiscriminada e aí a gente tem, de fato, aquela conversa para conscientizar, não, isso aqui para você não é a melhor opção. Talvez essa outra substância, ou se você cortar isso aqui, vai ser melhor para você, vai trazer uma qualidade de vida melhor, vai trazer uma longevidade e até benefícios melhores também. Até porque o que seria a saúde? Saúde, ela é física e psíquica também, né? Então, muitas vezes o cara que não usa hormônios, ele tem uma saúde física muito boa, mas ele não está se sentindo bem com o próprio corpo, ele está com a massa muscular muito baixa, ele não está com a libido boa. E aí, muitas vezes, os hormônios entram como indicação, não é, Thomas? Para resolver vários problemas. Aí muitas pessoas dizem, mas o cara que usa hormônio está prejudicando a saúde. Isso não é promoção de saúde. Eu não acho bem assim, não vejo como isso aí. Muitas vezes o hormônio entra como um promotor de saúde. Aí esse cara começa a não ter mais problema com libido, melhora a disposição, melhora a qualidade de vida por adentrar numa rotina de treinamento muito melhor, melhora a alimentação porque ele tem a responsabilidade de dizer, não, estou fazendo a utilização dessa substância, mas eu preciso ter uma responsabilidade absurda com a dieta e com meus treinos, porque senão não vai fazer sentido a utilização. Então, é muito bom quando você pega um cara desse jeito, né? E você consegue melhorar a qualidade de vida dele. E os hormônios não devem ser demonizados, eles devem ser, de fato, controlados, conscientizados, individualizados e ajustados de acordo com a realidade de cada um. Tem que ter uma finalidade específica, vamos dizer assim. Tem que ter a finalidade. Seja a finalidade para estética, seja a finalidade para competição. Finalidade clínica em si, né? Finalidade clínica para melhoria de uma libido, melhoria de humor, disposição. Eu já cansei de conversar com pessoas que têm hipogonadismo. E as pessoas, não querem levantar da cama para tomar um banho. Você acha que uma pessoa dessa é saudável? Acho que um cara vive bem, autoestima. Autoestima lá embaixo. O cara, às vezes, vai ter uma relação, não consegue porque não tem interesse ou porque não tem a ereção. O cara desse não tem uma qualidade de vida boa. Então, aí entram hormônios com finalidade clínica, né? Claro, muitas vezes as pessoas extravasam, não, eu vou tomar aqui muito mais, que é para mim ter esse efeito muito maior. Mas aí só encontra com colaterais a mais, né? E a gente vai até tentar separar nesse caso, que a gente vai falar aqui a opinião dos dois,
contexto clínico, uso clínico, no qual a gente é respaldado pela medicina para fazer a utilização, e o contexto estético, que não tem nada a ver, e não adianta você colocar na sua mente e passar para seus amigos: eu estou fazendo reposição sem precisar. Mas vamos lá, funcionamento do eixo hormonal. O que é que eu posso esperar do funcionamento de uma pessoa normal? Então, numa pessoa normal, num homem, né, existe o eixo HPT, P de pato. O H seria o hipotálamo, né? O P, a pituitária, que é a hipófise, glândulazinha fica no nosso crânio, né? E o T vem de testículo. Então, esse hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise, que é a pituitária. Essa hipófise manda outra mensagem para o testículo, e o testículo vai, a partir dessa mensagem, começar a produzir testosterona e espermatozoide. Então, basicamente, o eixo funciona dessa forma e ele se autorregula, né? O testículo produziu ali uma quantidade de testosterona e espermatozoide, o hipotálamo vai dizer: não, essa quantidade aqui está suficiente ou está baixa. Então, ela vai regular através da mensagem que manda para a hipófise manda para o testículo e vai regular ali a quantidade ideal de testosterona a ser produzida. Ideal, assim, só complementando, desculpa aí, que essa questão de autorregulação, ela é uma coisa que está constantemente modificando. Então, tu pode dosar um exame, digamos assim, dar um valor, e dentro de outras condições estressoras do indivíduo, dar um valor menor. E você tem que ter em mente que o diagnóstico para necessidade de testosterona e uso exógeno, muitas vezes ele vem da condição clínica do paciente. Sim. O cara vai pegar somente um exame para interpretar? Não. Sim, fato. E quais seriam os valores normais que eu poderia estimar? Eita, eu cheguei no laboratório e pedi um exame de testosterona. Não é nem para fazer, não vai nem sozinho pedir isso, não. Sempre peça um profissional para interpretar. Perfeito. Quais são os valores que eu posso esperar de testosterona de uma pessoa normal? Perfeito. Existem algumas associações que consideram 260 nanogramas por decilitro como o mínimo saudável. Já outras consideram 230, 200. Varia um pouquinho, mas... Varia um pouco de acordo com cada associação, né? Nos Estados Unidos tem um parâmetro, no Brasil tem outro, na Europa tem outro. Mas seria mais ou menos essa média como sendo um mínimo, né? 250 nanogramas por decilitro. Arredondando isso aí. Mas o que eu costumo dizer, né? Os médicos, eles não tratam números, eles tratam a clínica. Então, para fechar um diagnóstico de hipogonadismo, não é simplesmente ali o valor de um exame, né? O cara tem que ter a clínica, tem que ter um histórico de baixa de libido, o cara, dependendo do tipo do hipogonadismo, né? O cara não tem produção de espermatozoide ou tem produção muito reduzida, o cara não tem disposição para fazer as tarefas do dia a dia. Aí junta isso com o resultado do exame, aí você fecha um diagnóstico de hipogonadismo, que pode ser primário ou secundário, né? Dependendo do caso. Que você falando assim, dessa maneira aí, a gente entende, até o pessoal do caso é bom entender, que a testosterona ela tem um papel importantíssimo, não só na questão de hipertrofia, a gente visa só hipertrofia. Ela é um hormônio que a gente pode tê-lo como androgênico, ou seja, ele gera características masculinas, principalmente as características do homem, e ele também é um hormônio anabólico, ou seja, ele tem um potencial construtor de massa muscular. As pessoas buscam mais pelas condições anabólicas, mas tem que saber que ele tem condições androgênicas, de característica masculina. E a gente tem que entender que dentro desse papel dela, ela vai impactar diretamente questões de saúde do homem em si e questões psicológicas / psiquiátricas do homem, né? Com certeza. Então, justamente essa parte anabólica é o que vai trazer o aumento de síntese proteica, de massa muscular, hipertrofia, tudo aquilo que a gente sabe que é benefício do uso exógeno de testosterona em níveis mais altos do que o nível fisiológico, né? Que é o nível normal, natural, digamos assim. Já a parte androgênica é a parte que vai trazer todas as características masculinizantes, né? Não só físicas, mas também psicológicas. Nível de humor do camarada mais agressivo. Nível de humor, libido, disposição, enfim, a agressividade, tudo isso. Massa. Então, assim, eu vou fazer vou ter um entendimento dos hormônios, foi falado, ele tem uma função dentro do corpo, e eu quero melhorar minha condição estética. O que é que pode acontecer se eu for tomar um negócio desse aí, vou tomar um hormônio agora, quero ficar forte, pensando só no anabolismo. O que é que acontece quando eu insiro alguma coisa exógena, estranha? Como ele falou, então a gente deu a referência mínima ali, vamos arredondar para 250.
Vamos dar uma referência máxima aqui, considerando nem tantas referências, até porque eu já achei, acaba com 1.100 natural. Mas vamos deixar 1.000, 900 mil ali, superior, limite superior. Vamos dizer que o cabo tá dentro desses aí que a gente colocou aqui, 250 a 900, para ficar mais pertinente. Se o camarada tomar uma testosterona, o que é que pode acontecer com o eixo hormonal dele? Primeira coisa, né? A partir do momento que você começa a jogar de fora a testosterona, teu corpo vai entender que ele não precisa mais trabalhar para isso aí. Ele vai jogar energia para outra coisa, então vai parar ou pelo menos diminuir a produção, né? Pelo menos temporariamente. Então, essa é a primeira noção que você tem que ter. E aí isso leva a gente a saber do quê? A gente precisa, quando você vai fazer o uso de hormônio com o paciente, seja para fins estéticos, seja para fins de reposição, né, para o cara que tem, de fato, indicação de fazer uma reposição porque tem sintomas e tem uma clínica e um laboratório de hipogonadismo, aquilo está prejudicando a qualidade de vida dele, como o Lucas bem falou, né, é um parênteses importante, porque testosterona é vida. Então, assim, o cara que realmente precisa, tem estudos associados a desfechos ruins pela falta de testosterona, né, quando bem manejado, é legal da gente saber mexer. Mas, enfim, enfim... A primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Então, quando você começa a jogar de fora, seu corpo começa a parar de produzir, ou pelo menos por enquanto, né? E isso leva a saber de quê? Que a gente precisa ter um planejamento a longo prazo do que é que vai ser feito. Não adianta o cara usar a testosterona exógena em doses cavalares ou em doses caprichadas por 4 semanas, 8 semanas, aí o cara para, aí depois estimula o corpo voltar a produzir, aí depois dá mais 4 semanas o cara vai e volta a tomar de novo. Peraí, virou bagunça, né? Tem que saber. Então, assim, primeira coisa que eu sempre converso com meus pacientes, né, ou que já vinham fazendo uso, enfim, que estão nesse contexto que a gente está falando, peraí, vamos definir um planejamento a longo prazo. O que é que a gente vai fazer aqui dentro de 1 ano, de 2, de 3, né? Ou para o resto da sua vida, enfim. Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que saber, né? Então, assim, você falou do que vai fazer no trabalho e é importante saber porque tudo tem uma lógica. Como o Lucas falou, hipotálamo e hipófise vão começar a regular e vão dar ordem para o testículo expulsar testosterona de maneira endógena. A partir do momento que você coloca lá exógena a quantidade de testosterona, a depender da quantidade, que superem a recomendação, né, de reposição, que é o que a gente também pode falar, a gente vai dar uma resposta lá em cima para contrarregular e fazer a inibição de quem estimula os testículos. No caso, a gente vai pegar lá, vai ter nosso eixo hormonal para todas as finalidades, LH e FSH, sendo suprimidos. E o testículo atrofiando se ele não faz a produção. Então, a gente tem que entender que durante a colocação do hormônio de fora, nosso hormônio lá, que a gente estava produzindo, ele vai ser reduzido / suprimido. E a gente vai ficar numa condição de dependência dessa substância enquanto fizer a administração. Então, vamos lá. A gente, sabendo que a gente tem nossa produção lá independente, coloca dentro do corpo um hormônio externo. No caso, a própria testosterona, um ester de testosterona. Qual quantidade, geralmente, a nível sérico, a gente consegue chegar com a administração de doses, vamos dizer, comuns? Exemplo, 1 grama de enantato de testosterona. 1 grama, caramba, 250 miligramas de enantato de testosterona. O que é que eu posso esperar a nível sérico? Então, existe muito essa confusão, né? O pessoal, não, estou usando 400 miligramas aqui de cipionato de testosterona, de enantato de testosterona, enfim, de algum éster de testosterona. Ali não é só uma reposiçãozinha. Não é uma reposiçãozinha. O cara que está com 200, 300, 400 miligramas, ele já está num nível ali muito acima do fisiológico. Então, o cara já está num nível de testosterona muito mais alto do que o corpo seria capaz de produzir. O que é que acontece? Seu corpo vai deixar de produzir. O hipotálamo vai olhar assim e vai dizer, caramba, já tem muita testosterona aqui. Não precisa a gente produzir mais. Manda o sinal para a hipófise. Hipófise, diz aí para o testículo que não precisa produzir mais não. Já tem demais aqui. Aí o testículo vai e recebe a mensagem, né? Realmente não produz. Acontece essa atrofia testicular. Até porque algo que não tem utilização, que não tem função, ele vai atrofiar, né? Mesma coisa com o músculo da gente, com diversas outras coisas, né? Se a gente não está utilizando o músculo, ele vai atrofiar. Se a gente não está utilizando o testículo para produzir nada, ele vai atrofiar, não tem atividade. E, de fato, não existe muita essa confusão. E as pessoas até utilizam isso de muleta, né? Não, estou só fazendo uma reposiçãozinha. Não tá, o cara quer os benefícios estéticos, quer os benefícios anabólicos. Porém, existem alguns contratempos que são inerentes a essa utilização de dosagens suprafisiológicas, né? Existe a conversão da testosterona em hormônios femininos, em estrogênio, e esse estrogênio pode trazer algumas consequências. A própria testosterona em dose mais alta também pode se ligar a alguns receptores que causam outras
outros colaterais. Se converte também em outro hormônio que é mais androgênico ainda, que é o DHT, e aí pode trazer outros colaterais, aparecimento de pelo, calvície, enfim. E na mulher isso é até mais ressaltado, essa questão da androgenicidade, né? Eu costumo dizer que mulher, ela tem que ser feminina. Então, a mulher que se submete ao uso de hormônios tem que ser um uso realmente muito controlado, em dosagens muito baixas, para que essa androgenicidade não venha a causar uma virilização, um aumento das características masculinas e descaracterizando ela como mulher, né? Porque mulher é feminina, tem que ser feminina. A não ser que seja a intenção dela querer traços masculinos, querer aparecimento de pelos na barba, no bigode, queda de cabelo. Se ela realmente quiser isso, aí tudo bem, né? Opção dela. Até porque hoje no Brasil a gente tem que entender que cada um tem... Não só no Brasil, né? Mas isso é uma questão ética e moral. Nós temos que entender que cada pessoa tem suas opções, suas escolhas, né? Mas, assim, muitas vezes as meninas não querem isso, não querem ficar masculinizadas, e muitas vezes porque um professor da academia, uma amiga tomou, viu num vídeo do YouTube, aí vai e começa a tomar doses cavalares e se prejudica, e são coisas que não tem volta, né? Então, alteração na voz ou queda de cabelo... Acontece aí, Thomas. Pois é, então, um ponto interessante aqui que o Lucas está falando da questão da mulher, enfim, talvez até a gente especifique mais, mas para que a gente desenhe os cenários, né, e vá contando a história para o pessoal ter mais tato do que a gente está falando, né? Aconteceu já relato de uma paciente, na verdade nem de uma paciente, mas de uma amiga, que pediu meio que uma opinião para mim. Ele falou, ela tinha acompanhamento com o médico, enfim, que cuidava dessa parte dela aí, e daí, entre algumas prescrições, quando estava acompanhando ela, ele passou, enfim, doses caprichadas de decanoato de androlona, a famosa Deca, para ela tomar, né? E ela falou, mas o que é que você acha e tal? E, enfim, eu não quis, não tive a oportunidade de conversar muito com ela, porque não era uma consulta, foi meio que só uma opinião que ela pediu ali informalmente pelo WhatsApp. Mas o que é que você acha? Eu falei, assim, eu penso que teriam escolhas melhores, né? Você não é um atleta, você não, enfim, não leva isso aí ao ponto que você precise realmente desse hormônio agora, assim. Pode acontecer que você estrague sua pele, enfim, tem algumas coisas, tarará, tarará. Não, mas eu vou fazer, porque, enfim, eu disse, beleza, já que você confiou no profissional, confia na conduta dele, né? Enfim, eu quero Tem que que ir de olho fechado, né? Assim, tu pagou pra ver, né? Aí deu um tempo depois, ela chegou pra mim e disse, mas rapaz, você jogou a praga pra mim. Eu falei, não, era previsível que ia acontecer. Foi sincero, pô. Era previsível que ia acontecer. Então, é como o Lucas falou, mulher é bem mais difícil de manejar colateral, precisa ter mais cuidado, você precisa ter, né, os baby steps, assim, e um passinho de cada vez, não só pra mulher, mas enfim. E daí também, assim, pegando uma ponto que você falou antes, né, do relação o quanto que você deve usar e como que o corpo responde, vamos dizer assim. Uma coisa legal da gente falar é da questão da individualidade biológica, é uma parada que todo profissional de saúde precisa ter muito claro na sua cabeça, cada indivíduo, né, é um caso. Então, por quê? O que acontece? Cada pessoa vai metabolizar diferente. Então, vamos supor, você pega os mesmos 250 miligramas de testosterona por semana, né? 3 pessoas talvez metabolizem elas de maneira diferente. Por muitas questões envolvidas. O Lucas já explicou um aqui, né? O cara que tem mais tecido adiposo, o cara que é mais gordinho, vamos desenhar esse cenário. O cara chega lá no seu consultório, até pegando o link que Anderson falou muito bem no Instagram esses dias sobre percentual de gordura, enfim. Mas vamos desenhar o cenário para o pessoal entender. Chega lá no consultório, o cara que é gordinho, ou que é aquele falso magro, né, que tem um percentual de gordura grande e tem pouco músculo. O cara não tem muito músculo porque começou a treinar faz 3, 4 meses e ele acha que treina, né, e acha que faz dieta, enfim. Mas o cara chegou lá e de repente ele falou, não, comecei a usar e tal, né, 1 ml, sei lá, 250 miligramas por semana e tal, e aí? Mas tô tendo muito colateral e não tá do jeito que eu queria, e tá tendo espinha, e minha pele tá oleosa, e meu sono tá ruim, e aí? Poxa, às vezes não seria a hora correta do cara fazer o uso, né? Ele não tá aproveitando como deveria, tá sobrando, entre aspas, aquela testosterona no corpo do cara. Por quê? Porque ele tem pouco músculo, então ele tem pouco receptor para usar, né, para o que a gente quer, direcionar para onde que a gente quer, e ele tem muita gordura, então ele tem muita aromatase, ele tem muita enzima que vai converter essa testosterona em excesso que está sobrando, entre aspas, em estradiol, né, e aí vai dar errado, cara. Resumo da obra, vai dar errado. Se você fizer, vai fazer Vai merda. dar errado, cara. A gente pode tirar esse exemplo até acho que por nós mesmos, né? Eu acho que nossos
Primeiro, todo mundo aqui usa, que tá nessa mesa. É o quê, cara? Isso é natural, pô. Mentira. Para com isso. Mentira, Vai. Polêmica. Quer dizer, ninguém aqui usa nada. Ninguém usa nada. Eu tive que fazer um implante de cabelo esses dias. O que é que vocês acham? Você acha que eu- Entregou, pô. DHT. Você acha que eu fiz merda ou não fiz merda? Eu tô de boné porque eu já tô calmo. Se entregou. O único que tem cabelo é esse cara aqui. É o único que não toma, veja aí. É, o único que não Então, toma. seguindo por essa Mas aí isso é interessante, isso é individualidade, né? Um colateral que dá em mim, em Thomas, é um colateral que não dá em Anderson. Então, essa questão da calvície, por mais que Anderson, sei lá, se ele quiser tomar até mais, ele não vai ter a queda de cabelo tão acentuada quanto em mim, quanto em Thomas. Perfeito. Isso aí é uma predisposição que nós temos. Então, essa questão da individualidade, do manejo das substâncias é importante quanto a isso também. Então, eu falo por mim, eu tive que errar muito para aprender algumas coisas. Seu manejo, né, cara? E isso é uma experiência muito grande. E assim, falando nessa questão de algum cenário, né? Do cara que é magrinho ali, que tem pouca massa muscular, ou que tem um percentual de gordura um pouquinho mais elevado. Mas vamos lá. Primeiro protocolo que eu fiz, eu acredito que uns 60, 62 quilos. Parecia esse microfone aqui, fininho. E eu botei todas as minhas experiências. Não, agora eu vou ficar grande. Ficar grandão. Meu amigo, eu parecia que tinha levado um tiro de uma espingarda de sal nas costas. Pipocado de acne, Colateral pipocado, pra caramba, velho. caindo o cabelo. Não, na primeira aplicação, assim, 3 dias depois, eu olhei pro meu travesseiro quando eu acordei. Eu falei, bicho, esse cabelo todo cara aqui é meu. Falei, cara, eu vou ficar careca em 2 semanas. O Frank tá dependendo, né, cara? Ixi, nossa Porra. senhora. Pronto. Foi uma quantidade de colaterais absurda com uma dosagem que, se eu tomar hoje, a mesma dosagem, que não foi uma dosagem cavalada, digamos assim. Eu tenho uma resposta diferente. Se eu usar hoje a mesma dosagem, eu vou ter uma resposta muito melhor e vou ter uma quantidade de colaterais quase inexistente, digamos assim. Talvez eu tenha colaterais relacionados a exames bioquímicos, alteração de alguns parâmetros e tudo mais, mas colaterais físicos mesmo, acne, queda de cabelo, vão ser bem mais reduzidos. Por quê? Porque hoje eu tenho uma quantidade de massa muscular muito maior, por mais que hoje eu não tenho uma quantidade de massa muscular de um fisiculturista, mas comparado à minha outra realidade de quando eu tinha 60 quilos, hoje eu consigo metabolizar e aproveitar muito melhor essa quantidade dessas substâncias. Então, minha quantidade de colaterais vai ser menor, meu resultado vai ser melhor, minha qualidade de vida vai ser melhor. Então, um mesmo indivíduo, a depender do estágio, a depender do nível de maturidade que ele está no momento, ele Muda vai as ter condutas, respostas né? diferentes. Exato. Teve uma resposta hoje, daqui a 2, 3 anos, às vezes faz o mesmo protocolo e tem uma resposta totalmente diferente, né? E para fim de protocolo aí, lembrando, tu começou bem mais novo, e para falar para o pessoal de casa mais novo. A gente tem lá um valor X de produção de testosterona. Geralmente em jovens a gente encontra esse valor mais perto ali da parte limítrofe, da parte superior. Quando a gente tem essa condição, o ideal, pelo menos que eu penso ser vocês, é que ele segure o máximo que puder, treinando, melhorando capacidade de treino, melhorando dieta, para que ele explore um limite natural. E deixe desse negócio que com 1 ano você explorou seu limite natural. Longe disso. Caso eu coloque um hormônio exógeno, se for de maneira exacerbada, alta, vai ter muito colateral. Exemplo, vamos supor que o cara tem 700 de testosterona lá no nível sérico. O camarada vai fazer uma utilização, quando vai fazer uma dosagem, 4.000. Olha a discrepância. Seria um valor alto que traria um resultado. Mas o camarada não tem capacidade de processar aquilo. Então vai gerar o quê? Colateral. Colateral. E E outra... Fala aí. Deixa eu te cortar. Outra coisa muito importante, de fato, é essa questão que a gente estava falando da metabolização. Não só a metabolização com sentido de excreção ou de não dar colateral, mas para o efeito benéfico. Muitas vezes você pega um indivíduo ali com a testosterona menor do que a que você falou aí, 400 nanogramas por decilitro. O cara tá com a testosterona ok, mas não tá lá essas coisas de alta. Porém, o físico desse cara de 400 reflete muito mais massa muscular, reflete um físico mais atlético do que o cara que tá ali com 700, 800 de testosterona total no exame. Por quê? Porque esse cara que tem uma testosterona menor, mas apresenta um físico melhor, ele tem muito mais receptores para receber essa testosterona ali no músculo, né, que são os receptores androgênicos, e
a testosterona vai fazer o efeito anabólico muito melhor do que o cara que tem 700, mas talvez o cara que tem 700 tenha uma quantidade, uma densidade desses receptores muito menor. Então, você tem substância sobrando, porém não tem onde se ligar. E aí, de fato, o físico reflete muito isso. E eu costumo dizer que genética não é só o cara, você bater o olho no cara ali e o cara ser forte e ter um físico atlético, não. Muitas vezes o cara é magrinho, 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 mas quando começa, de fato, a ter um estímulo de treino, fazer dieta, e ainda mais quando utiliza hormônios, o cara se transforma, né? Aí você vai dizer, caramba, fulano que tem uma genética tão ruim ficou tão bom. Não, ele não tem uma genética ruim. Ele tinha um fenótipo ruim. O que é o fenótipo? É o que o cara é naquele momento. Naquele momento o cara tava magrinho ali, meio desnutrido, sem massa muscular. Porém, a genética dele era boa, tava ali, escondida. Só faltou o estímulo necessário para ele o cara estoura, explodir. Né, velho? E é legal isso aí que você está dizendo, cara, porque quantidade lá de exame, ela não mostra ali compatibilidade muitas vezes com desfecho clínico, né, cara? Sim. Então, o exemplo que eu dei, o cara que tem 700, às vezes é mais interessante ele, por ser novo, continuar treinando e lá na frente pensar, do que ele dar uma dose gigante. Daí o cara pensa, não, cara, então se eu tiver 700 e eu for para 900, que ainda está dentro da referência, é melhor. Aí piorou. Porque muitas vezes você vai causar inibição do seu eixo por pouca coisa. Você tá trocando 6 por meia dúzia e ainda fazendo inibição do teu... Vai inibir o eixo para aumentar pouco mais, e esses 200 a mais que ele aumentou não vai mostrar um desfecho clínico favorável, porque é o que acontece? Às vezes o cara sair de 500 para 700 não quer dizer que vai refletir na massa muscular dele. Às vezes pode ser uma condição de libido melhor, uma condição psicológica melhor. E o cara pensa muito assim, às vezes, eu tô com 700, se eu chegar em 1.400 eu vou ter o dobro do resultado? Não é, cara. Negativo. Não é. Negativo. E para fins aí de reposição, Thomas, o que é que tu vê? Para o pessoal entender. Exemplo, até quanto eu vou para estar ali dentro de um parâmetro de saúde, de reposição, porque eu tenho indicação, e se para pessoas que estão começando é interessante entrar nessa reposição, que o pessoal pensa que é uma maravilha. Não, cara, eu vou fazer reposição porque o médico me passa, e eu posso dizer a todo mundo que eu tomo hormônios com indicação médica por motivo de reposição. Reposição não é pensando em condição estética, né? É mais para uma condição, vamos dizer, fisiológica do indivíduo. Como é que funciona esse negócio de reposição? Perfeito. Então, assim, como a gente já comentou, reposição é para quem precisa, né? Para quem tem a condição clínica do hipogonadismo e precisa. E aí, assim, a gente vai ver quais são os casos mais comuns. Vão ser pessoas que já têm uma idade mais avançada, então o cara que já está chegando, né, nos seus 50 anos, enfim, já está começando a ter uma queda de produção hormonal, porque é normal do corpo quando vai envelhecendo. Mas o cara mesmo assim se manter ativo, enfim, e tá tendo queixa, tá tendo esses problemas que a gente já descreveu aqui. Então, talvez esse seja um cara que se beneficie, enfim. Lógico, a gente tá falando de uma maneira generalizada, né? Cada caso é um caso. E outro caso comum que a gente encontra é a galera que fez merda, é a galera que usou errado, né? Tirou sem nenhuma orientação e de repente suprimiu, quando você vai dosar tá menos 50, né? Não, brincadeira, mas enfim, tá quase devendo. Zero, né? Tá devendo testosterona. E aí, pronto, vou abrir um parênteses porque as ideias vêm pensando, a gente às vezes vai falando, enfim, depois a gente vai organizando. Mas o que é que eu já vi muito acontecer? Com um amigo meu, que é médico, inclusive, é o cara usar oxandrolona achando que é um suplemento, né? Que é cápsula. Aí o cara, não, mas não precisa não, é só um suplemento e tal. Aí usou, né? Usou um período X lá de semanas e tal, parou de usar, de repente, quando começou a ter queixa e tal, quando viu, cadê a testosterona do cara? Mais. Já era, amigão. Porque, assim, um dos erros muito comuns da galera quando começa a fazer é fazer protocolo sem teste, né? Sem usar uma base de teste. Lógico, aí vai entrar na discussão, enfim, tem gente que gosta de fazer Deca Only e outras paradas aí, né? Enfim. Cada um, né? Mas aí, assim, protocolo sem teste não é interessante, não. Não é, na minha opinião, não é uma boa escolha, né? E daí isso acontece muito. E aí, assim, a gente tenta... O que acontece é quando a gente fala de repor testosterona, enfim... ou de mexer com hormônios, eu penso que a gente tem que ter um ambiente controlado, sabe? A gente precisa controlar o que é que está acontecendo. E se você é profissional de saúde, isso quer dizer que você tem que pegar seu paciente pela mão, né? E ver como é que o cara tá, acompanhar o dia a dia dele, enfim, não pode prescrever e soltar o cara no mundão, não, porque o cara às vezes não vai saber interpretar como você sabe, né? Nessa condição que eu tô te dizendo aí de reposição, só para o pessoal ter uma noção, que como a gente já entrou no assunto, o pessoal aí não é leigo, o pessoal já viu como é que vende. Então, o que a gente encontra no mercado são, vamos dizer, exemplo, enantato ou durateston, que vai estar ali em torno de 200, 250, 300 miligramas, né, por ml.
E tem gente usando essa quantidade de 200 miligramas por semana, dizendo que isso é reposição Achando que é fisiológica. reposição, Me explica aí, pelo amor de Deus, que 200 miligramas não é reposição, cara. Primeiro a gente tem que saber o quanto o homem produz na semana. E aí, vamos lá. Então aí seria uma média de 50 a 70 miligramas por semana. Por semana, Então o cara olha que aí. usa 200 já está usando ali praticamente 3 a 4 vezes A mais. conta né? fica fácil, né? Então, assim, é pro cara ver que às vezes você quer, vamos dizer, legalizar o processo, Sim. quer dizer que foi para um profissional, mas, cara, não adianta, cara. Passou para fins estéticos, não é reposição. Testosterona, ela tem uma função fisiológica. E a intenção de repor isso é manter as funções fisiológicas do homem, saúde do homem. Então, passou disso, vai dar colateral. E Exato. colaterais aí que vocês falaram, quanto à questão de aromatização, para o pessoal saber. Se eu aromatizo demais, o que é que eu posso esperar fisiologicamente do meu corpo? O que a gente pode esperar, né, quando você está usando de maneira indiscriminada, né, essa questão da aromatização, é a conversão da testosterona em estradiol, né, que não chega a ser um hormônio feminino, porque o homem precisa de estradiol também. O estradiol está relacionado ao libido, está relacionado à saúde cardiovascular, à saúde das nossas articulações, mas enfim, né, quando a gente tem esse uso descompensado, que tem muito estradiol, pode ter uns efeitos que a gente não quer. Por exemplo, a ginecomastia, que é um dos mais comuns, né? Que é o desenvolvimento da glândula mamária no homem. Enfim, isso aí já é um dos primeiros colaterais. Que mais a gente pode falar em relação a colateral? Efeito colateral é dose dependente. Então, assim, você usar 200mg de testosterona é uma coisa, você usar 400 é outra coisa, você usar 700, 800, 1 grama por semana, né? Como tem atleta que usa, é outra coisa, é dose dependente. E tanto os efeitos colaterais quanto os efeitos esperados, vamos dizer assim, os efeitos de hipertrofia também são doses dependentes, lógico. Lucas até pode comentar isso até um pouco mais pela experiência de atleta que ele tem, mas aí parece, né, nos parece, pela experiência, não existe, não estou falando em termos de evidência científica, nos parece que níveis intermediários talvez até tenham menos colaterais do que níveis mais iniciais, né? Vamos dizer assim. Engraçado, fica a título de informação também para o pessoal. É porque a gente tem até um limite, né, de conversão enzimática para alguns valores, que acaba sendo mais interessante em alguns casos, para até controlar o colateral e jogar lá uma dose mais alta em si, que daquilo não passa, né? Eu não gosto de trabalhar assim, limita, assim, eu não acho interessante, tá entendendo? Mas há gente que acha. Sim. É muito individual, né, essa questão, mas, por exemplo, já peguei diversos casos que o cara utilizava ali uma dosagem 10x. Baixou para X ou 2x, o cara teve o mesmo resultado com a quantidade de colaterais muito menor. Muito menores, cara. E aí tá a questão da conscientização do uso racional, né? De qualquer que seja o medicamento. Quanto a essa questão do estradiol também. Muita gente acha que estradiol é um demônio, é um vilão e que estradiol tem que ser banido do corpo, da face da terra. Não é assim. Estradiol tem diversos benefícios, diversas funções fisiológicas e é melhor você estar com estradiol ali no nível mediano, compatível com a quantidade de testosterona que você tem, numa relação bacana, ou até um pouquinho elevado, do que com ele baixo ou zerado. Que acontece demais, né, cara? Que acontece demais. Você vê protocolos aí passados por profissionais que já é um Ctrl-C, Ctrl-V, digamos assim. Você bota logo pro cara ali, botou uma dose de testosterona, já bota um inibidor 1 miligrama de anastrozol todo dia. Não sabe nem o que vai ter de desfecho no cara e já manda Às vezes inibição, o cara tá usando essa testosterona, mas nem precisa. Nem precisa. Na verdade, 90% dos casos nem precisa. E o cara, antes de ter algum tipo de colateral, já quer tratar um colateral que não existiu. Como é que o cara trata um negócio que não existe? Não existe receita genérica para isso, cara. Não existe. É observação e acompanhamento mesmo. O cara teve colateral relacionado a estradiol. Existem outras opções, além do anastrozol, do letrozol, para controlar algumas situações específicas, como é o caso da ginecomastia. Não é baixando o nível global de estradiol, zerando o estradiol, que você vai resolver. Existem outras formas. Em alguns casos, se o cara já está apresentando ginecomastia e não apresenta um nível tão elevado de estradiol... Tu pode utilizar um tamoxifeno, que vai impedir desse estradiol se ligar na glândula e mais aumentar específico, né, cara? É específico só para aquilo e não vai mexer no nível global do estradiol, né? Então, os profissionais têm que se atentar muito a isso, bicho, na questão do mecanismo de ação dos fármacos, da importância desses hormônios que estão sendo inibidos. Então, não existe receita de bolo, não existe. Então, assim, de maneira geral, a gente já vem abordando que, nesse contexto inicial do fisiculturismo, a gente abordou a situação do camarada ter uma situação natural que a gente já falou que dá para ele competir, caso ele vá querer insistir em competir em nível mais elevado,
a condição genética é preponderante. Caso ele queira fazer a utilização de hormônios, dá para fazer. Só que ele precisa ir de maneira responsável e individualizada. Beleza. O cara que começou por conta própria, quer usar testosterona, joga uma dose alta, e essa dose alta ela começa a dar colaterais. Ele desespera, cara, vendo espinha, vendo ali uma baixa disposição sexual, que pode acontecer mesmo com a testosterona alta em disfunção com os níveis de estradiol. O cara vai e mete ali inibidores ali de aromatase, começa a tentar diminuir a redução de testosterona DHT. Tu acha que isso é interessante, é uma fórmula de bolo? O que é que a gente pode pensar desse uso irresponsável aí? Aí que tá a questão principal, né? Que a galera esquece. Ajuste de dose. O que é que acontece? O cara joga uma dose lá em cima, achando ser proveitosa, e às vezes é mais favorável ele reduzir a dose e controlar a colateral do que ele manter alta e começar a empurrar uma porrada de coisa, que é o que a gente vê, né, velho? Pois é, aí a gente entra na questão da polifarmácia, né? Sim. O cara tá usando uma substância, essa substância em uma dose muito elevada, sem esse ajuste de dose, né, de maneira irracional, começa a gerar diversos outros colaterais e o cara, para tapar esses buracos, começa a utilizar outros fármacos. Então isso é uma polifarmácia. Tá usando um fármaco que gera um colateral, usa outro fármaco para conter esse colateral, gera outro colateral, usa outro fármaco para conter. No final, o cara, para usar uma única substância, tá usando ali no total 3, 4 fármacos que não teriam necessidade caso o cara simplesmente ajustasse a dose da primeira. A dose, né? Era tão mais Muito fácil. mais inteligente. Muito mais inteligente, mais fácil, mais saudável, vai te dar uma longevidade, vai te dar menos dor de cabeça. Então, o conselho que eu dou é procurar um profissional Cara, é uma economia especializado, grande, né? né, cara? É uma merda grande. Até porque, É. e falando assim de fisiculturismo de maneira geral, o que é que a gente pode esperar de colaterais? Quais são, já para deixar o povo ligado, quais são os maiores desfechos / mortalidade no fisiculturismo? O que é que a gente tem? Em primeiro lugar, acredito eu que é a parte cardiovascular, né? Sim, Mas a gente exato. falando ali a longo prazo, né? Geralmente a gente não pensa num desfecho desse a curto prazo. E que a pessoa pensa que o cara morreu ali do coração usando Porque anabolizante. tomou bomba. Muitas vezes é por conta da substância estimulante que ele utiliza ali em uso concomitante com os anabolizantes que vem a prejudicar. Pois é, eu acho que Thomas gostaria muito de falar sobre isso, né? Muitas vezes o cara que usa hormônio, ele, de certo modo, não que o hormônio seja uma porta de entrada, mas muitas vezes o cara utiliza diversas outras substâncias em conjunto. Às vezes usa cannabis, maconha, né, para quem sabe. Às vezes usa cocaína. Aí começa a utilizar diversos estimulantes de maneira desenfreada. Eu quero ficar mais seco. Aí começa a usar cafeína com força, efedrina, clenbuterol, aerolim. Medicação para dormir, medicação para acordar. Aí pronto, aí o cara começa a usar estimulante, não consegue dormir, aí começa a utilizar os benzodiazepínicos, clonazepam, prazolam, diazepam. Aí para acordar já vai jogar outra cafeína, enfim, aí fica com a libido baixa, aí começa a usar Viagra, começa a usar Tadalafila, enfim. Tudo que vai gerar uma polifarmácia é merda, velho. Se você tiver utilizando 3, 4, 5 medicamentos ou mais, você tá fazendo merda. Repense, né, meu filho? Repense que você tá fazendo besteira. Exatamente. E aí eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque assim, os colaterais a curto prazo são mais fáceis de a gente ver, então são até mais populares, vamos dizer assim, né? A espinha, a queda de cabelo, a ginecomastia e tudo. Mas o problema também são esses efeitos a médio e longo prazo, né? Principalmente o fator de risco cardiovascular. Porque, assim, um dos colaterais esperados do uso de testosterona é a piora do perfil lipídico. Então, é esperado que seu colesterol piore quando você for ter seus exames de rotina lá. E aí, assim, a piora do perfil lipídico ou o colesterol ruim é um fator de risco cardiovascular. É um tijolinho na conta lá do seu consórcio, né? Do consórcio do seu infarto que você está pagando lá. E aí, assim, é um tijolinho. Daí, o que acontece? Quando a gente está orientando uma pessoa que faz uso, seja um atleta ou não, a gente tenta controlar o ambiente para que outros fatores não venham a ser somados, né? Então, a alimentação é um fator que é controlado, então o cara tem que ter uma alimentação mais regrada, mais limpa, né? O uso de álcool, de cigarro é outro fator que a gente tem que controlar. Mas o que acontece às vezes é isso, o cara já tem um fator de risco ali, aí vão se somando outros. O cara fuma, o cara usa outro tipo de droga estimulante. Dorme mal, né, velho? Que é o mal do século também. Dorme mal, o cara come mal porque acha que tem, né, assim, carta branca para comer um pouquinho mais, porque tem um hormônio ali para ajudar com que não engorde com tanta facilidade, enfim. E daí é que entra, e quando a conta chega, né, aí é isso que a gente vê. Vai dizer que o problema foi o uso de anabolizantes, né? Mas é a irracionalidade Sempre cai na conta. na utilização. Então, assim, você que está em casa, a gente está falando, quer começar no fisiculturismo? Vá, mas siga os pilares, nutrição, treinamento físico. Contrata um profissional dos dois, cara, vai.
Quer buscar uma utilização de algum recurso? Passa por uma triagem médica. Às vezes o cara tem uma cardiopatia e não sabe, cara. O cara tem um problema aí na casa aí dos nefros aí, o camarada tem algum problema hepático, não sabe, velho. Então, assim, o cara faz uma triagem logo. Passou tudo isso, faz a utilização responsável por um tempo e sabendo dos colaterais, velho. O profissional tem que conscientizar disso. Se alguém te prometer só resultado sem colateral, tá mentindo, Fuja. velho. Não existe. E outra coisa, procure um profissional que entenda o que ele está fazendo, porque não é porque eu tenho ali um CRM... Ou porque até ele me tem carta corrijam, né, branca cara? para prescrever que ele sabe o que está fazendo. Cara, é exatamente, cara, é o que eu estava conversando. Eu já vi umas prescrições assim de médicos, cara, que... Puta merda, o que é isso, velho? O exemplo foi o que a gente tava conversando, né, cara? Chega um camarada utilizando ali um extra de testosterona, que deveria começar a esperar pelo menos ali 4 semanas para ver algum resultado plausível, que encheu os estoques, a minha vida ali tá tudo funcionando. E a partir dali ele veria efeitos e permaneceria no uso. Aí o que é que a pessoa faz? Usa 4 semanas, na quinta entra em TPC. Qual a finalidade de entrar em TPC para preservar ali o testículo se tu quer fazer uso prolongado, que aumentar a massa muscular, cara? Aí faz um TPC de 1 mês e volta a usar de novo. Então, assim, é brincar com o paciente, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade no uso. Desaconselho total a questão do uso. Mas se for fazer, cara, faz com alguém que sabe. Não economiza dinheiro, não. O que é que tu tem pra falar aí, Thomas? Conta aí. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Esse relato que você falou é mais comum do que a gente espera, né? Do que a gente gostaria. Infelizmente, é muito comum. E é má prática médica, né? Má prática do profissional mesmo. O que acontece, assim, na medicina, infelizmente, ainda é um assunto muito... Fiz com maus olhos, né, cara? Isso, muito demonizado ainda, né? Muito visto com maus olhos, como você falou. E daí a galera tende muito a demonizar. Por quê? Porque é ignorante, porque não conhece. Então é mais fácil eu falar mal, né? Eu dizer que vai matar, enfim, vai... Antes de conhecer. Isso, né? Só que está se tornando cada vez mais comum o uso por conta do aumento da popularidade do fisiculturismo, todo esse contexto que a gente vem conversando. Então é normal que as pessoas cheguem relatando que fez o uso vez ou outra, de maneira irresponsável e tudo, né? Então, poxa, se você, enquanto profissional, não é mais prudente da sua parte estudar um pouquinho mais, ou pelo menos perguntar, quem sabe, né? Troca ideia com um colega que talvez seja da área, enfim, outro profissional também, antes de sair fazendo apontando o dedo para X ou para Y. E aí, como você falou, essas prescrições, né, meio que receita de bolo, o que acontece é que o mundo fitness, querendo ou não, hoje em dia é uma indústria, né, então é uma indústria crescente, seja para vender, enfim, produtos físicos ou para vender serviços, né, enfim, profissionais da área. Então tem muita gente que está querendo surfar a onda. Né? O cara fala, opa, peraí, esse negócio de nutrologia e tal, não sei o que, a consulta é cara, a galera vai e tal, não sei o que lá, vou também. Né? E aí fez um curso, enfim, pegou algum protocolo aí que a galera deu em algum curso, né? E meio que acha que isso é fórmula de bolo. Então, o cara tipo, nunca viu, assim, nunca falou de hormônio, nunca conversou com um atleta, nunca trocou ideia com um nutricionista da área, com um treinador, com um personal. O cara, às vezes, não vai nem na academia, né? Não tem nem um físico, pelo menos, para vender ali. Não dá pra brincar, não, cara. Aí o cara pega o protocolo. Não, mas peraí, deixa eu entrar aqui no meu PDF aqui. 4 semanas de 200 miligramas e tal, depois para, depois faz não sei quanto de tamoxifeno, clomifeno, HCG e tal, não sei o que, depois volta. Entendeu? Então, poxa, peraí, vamos ter responsabilidade, é uma área séria, tem muita evidência, tem muita ciência. Se você quer realmente atuar nessa área, quer tratar pessoas que precisam ou acompanhar pessoas que decidiram fazer o uso, como você falou, vai estudar, né? Tem bons materiais para isso hoje em dia. Ou busca um apoio, né, de outra pessoa para estar levando ali. E muitas vezes você junta essa questão do profissional querendo surfar a onda com o mesmo profissional que demoniza. Aí você vê aberrações como essa desse protocolo aí. O cara, eu demonizo a testosterona, mas meu paciente quer utilizar e eu sei que se eu não passar para ele, eu não vou ter a fidelização desse cliente, não vou prestar meu serviço, enfim, questão até financeira. Isso é muito feio, porque a pessoa chega e diz desse jeito, a testosterona, ela é do mal, vamos usar só 4 semanas aqui para não te prejudicar. Só que mal sabe o profissional, por questão de leiguice mesmo, de irresponsabilidade, de falta de estudo, que isso que ele está fazendo está prejudicando muito mais o paciente do que se ele estivesse utilizando de maneira constante ali, né? Exato, cara. Então é algo que é sério, é sério. Então o uso indiscriminado é prejudicial e o uso mal orientado prejudicial também. Não é porque você está acobertado por um médico que não vai ter. É porque o pessoal pensa, eu tô aqui com o médico, não acontece nada, tô protegido. Não é assim, cara. Não. E para vocês, voltando para aquilo, o que é que eu posso esperar do colateral? Efeitos cardiovasculares.
por anabolizante a longo prazo. Por estimulantes, pode o cara morrer daqui a pouco. Curto prazo. Tomando até uma cafeína. E assim, a longo prazo por esteroides não é regra, né? Mas quando você une a diversos outros fatores que causam isso, como o Thomas bem falou, né? Existe, por exemplo, a questão da alteração do perfil lipídico, do colesterol. Exato. É esperado para quem usa hormônio? É esperado. Mas não quer dizer que... Todo mundo vai ter, né? Não, além de todo mundo não vai ter, não quer dizer que porque é esperado você não pode tratar. Você não pode dar condutas que melhorem essa questão. Existe. Então você ameniza a ponto de você gerar uma longevidade e que isso não influencie negativamente. E aí eu pego o gancho para dizer o seguinte, minha opinião, né? Eu penso que para quem faz uso de esteroide anabolizante ou para quem faz uso de testosterona, o exercício cardiovascular é remédio, tá? Eu acho que o cara que faz uso tem que fazer cardio. Então, se o cara não está preparado para dedicar 1 hora do seu dia para fazer sua esteira, sua bike, caminhar, enfim, o que é que você quer, principalmente exercícios, né, contínuos, aí entra na biomecânica da coisa, enfim. Mas eu acho que é remédio para combater essas alterações de resistência à insulina que o anabolizante causa, de fatores de risco cardiovascular, até de alterações neurológicas, porque o uso indiscriminado da testosterona, né, ou o uso do hormônio, pode também causar alterações ali neurológicas que vão causar fome, vão causar resistência à insulina. E uma das maneiras, né, que a gente tem para combater isso é o exercício cardiovascular. Lógico, né? Assim, dentro da programação do cara que tá fazendo ali, eu acho que precisa ter, é remédio. Resumindo, a gente volta lá para aquela parte inicial. Não tem dedicação, não entra nessa merda, velho. Exato, você falou tudo aí agora. E desfecho cardiovascular, como eu falei, é o mais comum a longo prazo. Ali danos renais, não, eu não vejo. A não ser que o pessoal, quando a gente fala de fisiculturismo, associa isso ao uso de diurético de maneira irresponsável, que é na fase de finalização de desidratação. A gente encontra muito, né? E se bem que muitas vezes hoje você encontra resultados assim. O cara que não usou diurético, às vezes não, na maioria das vezes tem um resultado de uma finalização, de uma desidratação muito melhor do que o cara que usou. E até na hora de encher, né, o físico, que a gente tem que entender que tem a preparação e a finalização, que a gente pode até falar outro programa, se o pessoal pedir, olha aí, ó, se vocês pedirem, falem sobre finalização, a gente vai falar. Porque a finalização é onde a mágica acontece. Muita gente vê o cara fazendo off, eu quero ser fisiculturista. O cara vê os últimos 2 meses, 1 mês, e o cara... Quero mais não. Mãe, me tira daqui, eu não quero mais não, velho. Puta merda. É a mágica, né, velho? Vou jogar bola. Eu costumo dizer assim, que finalização não faz um milagre no físico, mas uma finalização mal feita pode acabar com o trabalho de meses e meses. O cara pode perder ali o trabalho em 1 hora, né? Ou minutos. Em minutos, assim, às vezes o cara joga um diurético muito potente e o cara simplesmente esvaziou ali o músculo, vai subir no palco, o cara sobe debilitado, depletado, sem aspecto nem de saúde. E não é isso que a gente quer ver em cima do palco. A gente quer um show, a gente quer um atleta saudável, quer a musculatura preenchida, com um aspecto bonito. Então, muitas vezes a galera pensa que, não, vou jogar mais diurético que é pra ficar mais seco, pra ficar mais colado a pele no músculo. Não fica. E ainda tem aqueles camaradas que sobem com bucho de cachorro, né, velho? Tem uma desbiose ali na hora, não treinou o aumento do carboidrato ali, com carboidrato específico, e tem um... essa questão nutricional é muito interessante também, né? O cara veio ali, o pré-contest, a fase de preparação todinha, comendo, sei lá, arroz, batata doce, vamos lá. Arroz, batata doce e macarrão. Quando chega na finalização, que é pro cara fazer a utilização de carboidratos para encher a musculatura com glicogênio, aí o cara, em vez de utilizar o mesmo carboidrato que ele já vinha utilizando e que o corpo já tinha um certo aparato enzimático para metabolizar aqueles alimentos, o cara sai do arroz, do macarrão, da batata doce e começa a jogar pão com farinha, sei lá. Puta merda, é desse jeito mesmo, velho. É uma loucura, né, velho? Em cima do... Muda totalmente um negócio que você vinha fazendo a mesa, muda totalmente e o corpo não vai reagir bem. Começa a jogar, sei lá, pizza o dia todo pra ver se, não, vou comer mais aqui, vou me entupir de comer, que agora eu vou ficar grande no palco. Não é assim. Tem que saber que é uma ciência, né, velho? Você tem que ser sutil e quanto mais extremismos você fizer, quanto mais coisas diferentes você fizer, maior a chance de dar errado. Cara, então assim, a gente tem que ver que, de tudo que a gente falou, o cara quer iniciar sabe que vai ter que ter disciplina. Quer fazer a utilização de recursos hormonais, primeiro, procura um profissional, não é um profissional qualquer, é um profissional que entenda, você sabe que ele tem respaldo. Quer competir, faça a utilização com consistência, de maneira responsável, acompanhamento e tenha disciplina, porque anabolizantes não vão fazer mágica.
Eu já vi pessoas tomando doses aí cavalares de entre 1 e 2 gramas de testosterona na semana, negócio absurdo, cara. Se for fazer um exame sérico, aí passa de 10 mil de testo sérico, velho, loucura. E o resultado do cara, velho, ridículo. Ridículo, velho, tu não diz nem que toma. Pois é, já chegou gente pra mim, ó, tô usando faz 3 meses. E mandei o áudio na tora pro cara, ó, tu nem parece que treina, quanto mais que tá usando. Tu tem essas viagens mesmo, tu tá na lata, né, velho? Ele fala, Tu é velho. Ó, filho de uma mãe tu não mesmo, tá velho. parecendo nem que treina, quanto mais que toma. Aí o cara virou super amigo meu depois disso, né? Graças a Deus, né, velho? Pra não levar outra dessa, porque é Ele de disse, graça. rapaz, gostei de tu que tu é sincero. É. E aí, Lucas, o que é que tu tem pra dizer pra o pessoal que quer iniciar no esporte, de maneira geral? Deixa um recado pro pessoal de casa que tá querendo entrar no esporte, que acha massa essa parte de hormônios, fisiculturismo. Dá uma mensagem assim bem real, nesse tipo aí que tu deu aí pro camarada. Pois é, se você deseja entrar no esporte, primeiro de tudo, né? Faça com consistência o que precisa ser feito. Dieta, treino, descanso. E aí só então, com a orientação correta, procurando um profissional realmente qualificado e que trabalhe de verdade com isso, não quer dizer que porque o cara pode fazer a prescrição que ele é qualificado, enfim. Procure alguém que te direcione da melhor maneira possível, pensando na tua longevidade, pensando na tua qualidade de vida, pensando na tua saúde. Sempre busque fazer as coisas da melhor maneira possível, com o melhor direcionamento possível. Não faça, porque eu vi na internet que um protocolo assim, assim, assim deu certo, que fulano faz assim, porque um amigo meu fez assim, deu certo. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua individualidade, tem suas respostas. E cabe a um profissional qualificado te orientar quanto a isso aí e te guiar. E aí, Thomas, o que é que tu tem pra dizer pra essa galera que tá querendo aí na tua parte médica? O que é que tu pode agregar? O que é que tu pode dizer aí pro pessoal? Dá um apoio aí. Rapaz, o que eu penso é o seguinte, eu acho que, infelizmente, a gente tem o costume, talvez seja até cultural, de investir muito em produto e pouco em serviços, né? Então, o suplemento X lá, vale a pena pagar R$200 no pote de whey, não sei o quê, ou no manipulado, ou no pré-treino que faz X, faz Y, mas pagar a consulta do cara é caro, né? Pagar o nutricionista é caro, pagar o personal é caro, pagar o médico é caro. Então, eu acho que o meu conselho principal para quem quer começar no esporte é isso: invista em bons profissionais para te orientar. Vai no nutricionista, vai no médico, procura um personal, um treinador para fazer seu treino, para orientar, para montar a tua rotina, teu planejamento a longo prazo, tá? E assim, o que você vai usar vai ser o detalhe. Você tem que fazer o básico bem feito, como a gente vem conversando, vem resumindo nossa conversa toda. E é isso, né? Acho que o papo foi muito bom. O pessoal vai ter muito conteúdo aqui para quem quer começar no esporte, viu? Ficou legal, né? Pois é, pessoal. Para vocês aí de casa que gostaram, peço que vocês curtam, comentem bastante, compartilhem também para que cheguem outras pessoas e deem sugestões também de conteúdos para serem abordados em próximos episódios, certo? Agradeço aí a presença dos dois. Vocês realmente fazem a diferença na cidade de Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste, porque a gente precisa de bons profissionais para que a gente consiga estar chegando mais longe cada vez com esse esporte. Pessoal de casa, então fica aí meu abraço para vocês. Encerramos o primeiro episódio e na próxima vem mais coisa boa por aí. Então, o Por Osmose encerra por aqui.